Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez, né? Estamos gravando mais um vídeo, dando continuidade, inclusive, ao curso de vocês, de forma em AD, né? A gente está tentando nos adequar para esse nosso retorno, né? Que vai ser de forma gradual. Inclusive, eu acredito que vocês estão cientes disso, né? Segundo o governo, né? A nossa prefeitura, enfim, de modo geral, a gente está esperando esse decreto ser resolvido para a gente poder estar retornando às nossas atividades presenciais, tá bom? E assim, recebendo vocês novamente para as aulas presenciais, certo? Então, gente, hoje a gente vai falar de a profissão de vocês, né? O que é que o curso vai, de fato, proporcionar para vocês, futuros atendentes de farmácia. Então, nesse módulo, que no caso é o módulo inaugural, o módulo que a gente vai começar hoje, falando sobre o curso de vocês, na verdade, sobre a profissão, as leis, legislações. Então, nesse módulo, vocês vão conhecer um pouco mais do papel que vocês vão estar exercendo dentro de uma farmácia, de uma drogaria, certinho? Então, hoje a gente vai falar praticamente do início, do conceito, como tudo começou, na verdade, em relação à área e à função de farmácia, né? Por que o atendente de farmácia, por que o farmacêutico, como que isso desenvolveu essa função e essa profissão também desejada aí por muitas pessoas, tá bem? Então, vou passar aqui o primeiro slide, gente, falar e explicar para vocês do conceito, né? Então, a gente vai falar hoje um pouco da história da farmácia, um pouco da profissão, o primeiro atendente de farmácia, a primeira medicação a ser criada também, tá? Então, tudo isso a gente vai ver, entender e falar como tudo começou, na verdade, tá bom? Então, deixa eu passando aqui. Então, o começo, gente, é bem simples. O começo, na verdade, de tudo, de modo geral, em relação à farmácia, foi no ano de 1777, com Luís XV. Ele determina a substituição do nome de apoticário pelo nome de farmacêutico, tá bom? Antigamente, gente, não existia o nome considerado farmácia nem drogaria, e sim boticas, né? Que a maioria dos medicamentos, no caso, eles eram feitos, ou criados, fabricados ou produzidos de forma totalmente natural, né? Por meio de plantas, vegetais, né? Obviamente, alguns animais do reino animal também era extraído alguma substância que tinha um princípio ativo para um determinado tipo de patologia. Então, Luís XV ele falou que a gente iria trocar o nome de apoticário, que era considerado farmacêutico naquela época, por estarem trabalhando nas boticas, para o nome de farmacêutico, que são os profissionais atuais de hoje, tá bom? Naquela época, a obtenção do diploma de farmacêutico exigia estudos teóricos, obviamente, assim como os cursos de hoje em dia, e prestação de exames práticos, né? Algumas provas práticas e tudo mais, embora ainda não fosse considerado de nível universitário. Então, naquela época, gente, no ano de 1777, Luís XV, ele, além de ter determinado, digamos assim, a troca dos nomes apoticário para os nomes de farmacêuticas atuais hoje, era preciso, na verdade, né, esses profissionais que iriam estar se formando como farmacêutico, além das aulas teóricas, também passar por exames práticos, né? Quando a gente fala exame, gente, são provas práticas, atividades práticas que pudessem somar, digamos assim, né? Complementar o curso desses futuros farmacêuticos, tá bom? Continuando, esse é o rei XV, como eu falei para vocês, gente, ele que fez toda essa modificação, toda essa digamos assim, essa modificação de modo geral, né, dos apoticários, né, para hoje os farmacêuticos atuais, tá bom? Continuando aqui, né, a botica foi uma das instituições ocidentais que aqui aportaram com os portugueses. O cirurgião barbeiro, né, que era um profissional renomado, de grande porte, digamos assim, os jesuítas e os aprendizes de boticário, que no caso seriam os atendentes de farmácia atuais de hoje, tá bom? Eles chegaram aqui como os primeiros colonizadores, trouxeram as caixas de botica, que eu vou já falar para vocês o que é essa famosa caixa de botica, uma arca de madeira que continha certa quantidade de drogas. Então, assim, gente, essa caixa de botica que ele se refere, né, na verdade, nada mais é do que a nossa
é simplesmente caixa de primeiros socorros. Essa caixa de Butica continha, né, de fato, uma grande quantidade de medicamentos, né, de princípios ativos, de drogas que poderiam estar sendo feito manipulado, né, digamos assim, esses medicamentos, tá bom? Então, a caixa de Butica que a gente se refere, gente, é essa, na parte superior de vocês aqui, ó, é a caixa de Butica de medicamento, totalmente diferente da caixa de Butica atual, ou caixa de medicamentos atuais, né? A gente observa nessa caixa de Butica aqui em cima, gente, medicamentos, né? Fórmulas farmacêuticas, medicamentos fracionados para ser feito ali de primeiro instante, né? Momentâneo ali. Então, às vezes o paciente estava doente, né? Obviamente o paciente estava doente, né? A pessoa, o indivíduo estava com algum tipo de patologia e aí o profissional, na casa desses pacientes, tentar saber qual era a doença e possivelmente passar a medicação feita ali de imediato e da hora para aquele paciente. Diferente das caixas de medicamentos atual, como vocês observam aqui do meu lado direito, né? Acredito que fica do lado direito de vocês também. Então, assim, gente, essas medicações atuais, principalmente se a gente observar bem, fracionário mais ainda, né? Existe, digamos assim, diversos tipos de medicamento, a gente sabe disso, né? Porém, os princípios ativos, as formas e fórmulas farmacêuticas são totalmente diferentes das antigas, né? Digamos assim, porque teve uma modificação de modo geral, né? Não só no estabelecimento, mas também nas medicações principalmente, tá bom? Deixa eu passar aqui o próximo slide para vocês entenderem e saberem como é que vai funcionar também, ou como foi que funcionou a troca, digamos assim, da Butica para a atual farmácia e drogarias que temos hoje. Como o vídeo não vai dar para abrir. Senhor, teve um problema na sua receita aqui, era para estar escrito Dramol 1 miligrama, está escrito Dramel 1 miligrama. Não vou poder te vender esse medicamento não, tá? Você não tem mais remédio? Mas se eu te vender, eu vou ser demitido. Aí, como é que fica? Esse vídeo, gente, fala a realidade atual, né, de algumas farmácias e drogarias. Passa pra mim rapidinho, tô com uma certa pressa. Então, sobre isso aí que eu ia te falar, isso é lubrificante, né? Eu uso pra aquelas coisas, você muita coisa com dobradiça de porta, isso aí também é estranho, essas coisas. Obrigado, qualquer coisa eu volto. Pois não, senhor. Eu queria esqueci. Eu só tô com dor de cabeça. O eugenista também, eles estão meio ruins aqui. Você tem que procurar um médico, se consultar. Tá, hein? Essas frescuras de farmácia. Você tem esse... Larental. Benedril. Como é que é? Vocês têm... Fumarato de ketchup. Obrigado. Pelo amor de Deus, me dá um remédio pra dor de cabeça. Amigo, não é aqui não. É só pegar na prateleira aí e no caixa direto. Com licença, amigo. Você comprou Não precisa. uma cestinha? Não precisa não. Cara, esse remédio funciona mesmo? Funciona. Eu estou com a convalescência por alguns meses já. Já tomei rabo de galo, tomei garrafada, fica 4 meses de santo, não vai dar certo. Isso aí é pra queda de cabelo. Você tem Vaprança? Não, o Vapran acabou. Tem o genérico. Pois É, o princípio ativo é mesmo. é tão bom quanto o O original. princípio ativo é mesmo. Quer dizer que sim? É mais barato. Vou levar. Não, Debacet. Continuando aqui, gente, na verdade, esse vídeo aqui ele mostra de fato, né? Deu um probleminha bem aqui, deixa eu só alinhar bem aqui. Ele mostra de fato que é a realidade de algumas farmácias e drogarias, né? Que hoje em dia, infelizmente, a gente sabe, vive a realidade totalmente inversa, né? Do atendimento, enfim, do conhecimento que esses profissionais hoje em dia eram para ter, mas poucos têm o conhecimento de procurar estudar, enfim, de ter essa curiosidade de conhecer as medicações,
né, os princípios ativos, enfim. Mas a profissão de vocês vai trazer essas principais funções. Desculpa, gente, caiu um ciscozinho aqui no meu olho. Vai trazer para vocês essas principais funções, né? Primeiramente, a dispensação de medicamento, o ato ou o momento que vocês vão dispensar um determinado tipo de medicamento, certo? As vendas dos medicamentos, já que vocês vão fazer a dispensação, obviamente vocês vão ter que fazer a venda da medicação, ter o conhecimento de modo geral dessa medicação, certo? Ter o contato, né? Ou seja, o atendimento direto ao cliente, vocês vão fazer e lidar também em situações de aplicações de injetáveis, ter o controle de tudo que entra e sai de medicações, enfim, de modo geral, que tem dentro daquela farmácia e drogarias, né? Controles de estoque, e também ser um balconista, né? Que querendo ou não também a farmácia vai lhe propor digamos assim, essa função, né? De balconista também, tá bom, gente? Então, continuando o que a gente falou, falando agora da história, falando agora do papel do farmacêutico, a pessoa que vai estar, digamos assim, um pouco superior a você, por ter o seu CRF, né, que é Conselho Regional de Farmácia, ter um conhecimento bem mais amplo em relação de modo geral, né, a sua função, certo? Então, o farmacêutico ele vai ter o conhecimento e, obviamente, né, o lançamento correto dos dados em sistema de controle sanitário, informação técnica, farmacológica, terapêutica e operacional também, aquisição de medicamentos, ou seja, ele mais do que ninguém precisa conhecer todos os medicamentos, né? Medicamento tal, ele precisa para que vai servir, quais os princípios ativos, qual a função dentro do organismo, né? Se ele pode ser intercambiável com outra medicação, se esse paciente já está tomando outra medicação ou não, enfim, ele precisa conhecer, né, de fato, a medicação que ele está dispensando e a medicação que ele está vendendo. Armazenamento e distribuição de medicamentos e avaliação da prescrição. Então, só o farmacêutico em si deve ter esse conhecimento de avaliação da prescrição médica, né? Então, os cuidados geral, digamos assim, é mais para a questão mesmo do farmacêutico. Professor, quer dizer que a gente não vai conhecer, entender e saber o que é uma prescrição médica? Vocês vão lidar com situações como essa, mas medicamentos como psicotrópicos, que são os medicamentos de tarja preta, medicamentos como antibióticos, né? Enfim, medicamentos de modo geral que acaba precisando, digamos assim, do farmacêutico aí infelizmente, digamos assim, né? É só o papel dele, tá bom, gente? Porque ele tem o seu CRF, precisa carimbar, assinar, enfim, ver o lote, ver a fabricação, a validade, tudo isso é mais específico ao farmacêutico, tá bom? Continuando, em fins do século XVII, algumas boticas já tomavam a aparência das boticas do rei, né? Ou seja, as boticas ou as farmácias e drogarias já tinham um aspecto, digamos assim, bem mais relevante, né? Bem mais curioso do que antigamente que existiam, certo? Situadas nas principais ruas, ocupavam 2 compartimentos, né? A botica, no caso a farmácia, e sua família residiam nos fundos, ou seja, o próprio dono da farmácia, que tomava de conta da farmácia, que fazia as medicações, ele fazia da sua casa o seu próprio estabelecimento de venda, de comércio, no caso a fabricação das medicações, tá bom? Como a gente vai ver já já. Hoje ainda existe, sim, gente, em cidades grandes, inclusive interiores, né? Onde a farmácia é na frente e atrás da farmácia é a residência daquela pessoa, enfim. A botica, farmácia, sua família residia nos fundos, né? No cômodo ficavam as drogas expostas à venda, a serem vendidos, como mesa, potes, frasco, balança, medidas de peso, bastões de louça, destiladores, entre outros. Essencial para preparar a mesinha de remédio caseiro, receitada por um físico cirurgião, um padre ou até mesmo um curandeiro. Então, essas pessoas, né, digamos assim, tinham esse aspecto de profissional da área da saúde, né? Antigamente tinha muita gente que tinha um respeito pela profissão do físico, por estudar a física, conhecer os elementos de modo geral, né? Os cirurgiões também, querendo ou não, é um profissional da área da saúde, um padre, né? Por ser considerado uma pessoa religiosa da igreja e tudo mais, ter, digamos, essa autonomia de conhecimentos de medicamentos, né, e cura, obviamente, e também os curandeiros que também faziam parte
desse grupo, né, de pessoas que faziam medicamentos, né? E até hoje a gente sabe que tem aquelas pessoas que fazem medicamentos caseiros, né? Que também podem ser considerados como curandeiros, tá bom, gente? Continuando, como falei para vocês, essa imagem aqui representa muito bem o que eu tinha dito no slide anterior, uma farmácia, né? Uma botica, na época era chamada de botica, onde estão expostos aí frascos, né? Balança de precisão, ampolas, enfim. De modo geral, vocês observem que existe essa prateleira totalmente exposta, diferente dessa nossa aqui, ó. Essa bem aqui do canto superior direito de vocês aqui. Observe o tamanho dos frascos, o tamanho dos frascos onde estavam guardados, né? Digamos assim, as medicações. A gente vê o balcão ali também, um farmacêutico todo de branco. Enfim, os seus ajudantes lá atrás. Então, essa era mais ou menos a cara, né, de uma farmácia, de uma botica naquela época. Continuando. O primeiro atendente de farmácia, gente, é até interessante a gente ressaltar isso, porque o primeiro boticário, né, a pessoa que trabalhou de fato na botica, a trabalhar no Brasil foi contratado por Tomé de Souza, que é esse rapazinho que está bem na foto aí, como vocês observam. Ele recebia mais ou menos 15 mil reais por ano para cuidar da caixa de botica, né? Para cuidar daquela caixa que eu mostrei mais cedo ali para vocês de medicamentos. Então ele tinha essa função como se fosse um atendente de farmácia hoje, né? Ele tinha só essa preocupação dos cuidados que ele teria que ter com essa caixa de botica. É essa pessoa, Tomé de Souza. A criação do curso, né, gente, do farmacêutico, digamos assim, a função do atendente de farmácia, ou o curso de atendente de farmácia, só veio ser oficializado, digamos assim, né, depois do curso superior de farmácia, tá bom? Então, a reforma de ensino, em 1832, prevê a criação do curso farmacêutico, né, junto às faculdades de medicina do Império. As disciplinas a serem ministradas eram divididas em 3 anos. Para obter o título de farmacêutico, né, o aluno deveria pelo menos praticar, pelo mesmo período de 3 anos, numa botica de um boticário diplomado, ou seja, ele precisaria, no caso, né, praticar, ir para a prática, né, numa farmácia, no caso, uma botica de um farmacêutico diplomado, né, que já tinha o seu diploma, enfim. Então, seria basicamente praticamente esse o início dessa prática de atividade, né, de farmacêutica. Começou daí, então, a profissão de modo geral, tá bom? Continuando, o primeiro medicamento, gente, é interessante a gente falar por quê. Tem muita gente que é curiosa em relação aos tipos de medicamentos, né? A primeira medicação, né, que foi criada, digamos assim, oficialmente, foi a penicilina. No momento eu não estou com ela, mas aqui eu tenho um frasco muito parecido com ela, tá? Da penicilina. A penicilina nada mais é do que um antibiótico também, né? Obviamente a gente sabe que é para matar bactérias, acabar com as bactérias. E falando de medicamentos mesmo, os primeiros registros escritos vêm de Cláudio Galeno, dos anos de 129 a 199 ou 217 depois de Cristo, na verdade. Considerando o primeiro farmacêutico da história, ao estudar mais profundamente a manipulação de plantas com fins medicinais. Então, Cláudio Galeno, gente, ele já estava estudando, procurando, na verdade, alguns meios, digamos, técnicos, né, melhor dizendo, para facilitar o conhecimento às plantas, né, medicinais, com fins medicinais, para ajudar aquelas pessoas que tinham algum tipo de patologia ou enfermidade, tá bom? Então, a penicilina, de modo geral, essa que está na imagenzinha aí, como vocês observam, foi um dos primeiros medicamentos do mundo a ser criado. Vou já explicar dela para vocês aqui, ó. A penicilina, né, é o primeiro antibiótico da história. Foi descoberta em placas de laboratório contaminadas com bolor, que é um tipo de fungo, tá? Em 1928, o médico escocês Alexander Fleming constatou que um fungo tinha propriedade bactericida em culturas contaminadas. Nenhum animal tinha sido utilizado até então. Como assim, professor? Você falou, não entendi nada.
Mais uma vez, para a gente testar hoje em dia algum tipo de medicamento, né, ou estudar algum tipo de patologia ou doença de modo geral, alguns estudos são realizados em cima de alguns animais, né, a gente sabe disso. É gatinho, cachorro, ratinho, né? Enfim, antigamente, esse doutor aí, Alexander Fleming, ele constatou e afirmou que esse fungo chamado bolor, né, foi acidentalmente, digamos assim, descoberto, né, por ter, no caso, como é que eu posso falar para vocês? Ter propriedade, digamos assim, bactericida, ou seja, ele tinha como combater a bactéria, né? Então, a penicilina, por acaso, foi feita para combater as infecções, a maior causa de morte na época, né, devido à Segunda Guerra Mundial, para os soldados feridos. Então, por coincidência e acidentalmente, ele deixou essa placazinha, como vocês observam, bem aqui, ó. Bem aqui, pronto, essa placazinha bem aí, né? Em cima do seu escritório, saiu para viajar, deixou uma pessoa tomando conta do seu escritório e do seu laboratório, e infelizmente quando ele chegou, ele se deparou com esse tipo de fungo que tinha propriedade bactericida, né? E aí os estudos vieram e tudo mais e constataram que aquele fungo, na verdade, poderia matar algum tipo de bactéria, né? E foi realizado diversos estudos para chegar ao ponto de utilizarem, principalmente naquela época, na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Continuando, a imagem está um pouquinho falha, gente, porque deu um probleminha aqui no arquivo, né, da imagem, mas é esse o rapazinho que fez penicilina, né? Continuando. O farmacêutico Justo Liebig lançou as bases da farmacodinâmica moderna ao descobrir as ações farmacológicas, e principalmente na Alemanha, para se descobrir como atuavam nos tecidos, tá bom? Essa colaboração entre químicos e fisiologistas tornou-se um procedimento básico, né, para a demonstração de que os princípios ativos tinham os mesmos defeitos das drogas originais. Então, todos os estudos, gente, inclusive eu costumo até dizer que, caso ninguém sabiam, vocês no caso, a cocaína era um tipo de droga, né? A gente sabe disso. E com a própria cocaína era feito um determinado tipo de medicação para fins, obviamente, né, terapêuticos ou neurológicos, né, digamos assim. Então, algumas medicações, de fato, têm um teor de droga bem mais elevada do que outras medicações, mas, obviamente, isso varia de medicamento para medicamento. Esse é o rapazinho que fez todos os testes, fez os estudos, né, digamos assim, para facilitar e saber um pouco dos princípios ativos de cada medicamento. Indústria farmacêutica. A gente sabe que todos os medicamentos, pelo menos os industrializados, como vocês observam aqui, precisam e devem vir diretamente de indústrias farmacêuticas. No Brasil, teve o seu nascimento e desenvolvimento no período de 1890 e 1950, diferente dos países europeus que já no século XIX, né, observavam avanços notáveis neste segmento. Segundo Ribeiro, o desenvolvimento inicial da indústria farmacêutica no Brasil guarda forte relação com a instituição da saúde pública, das práticas sanitárias, né, de prevenção e combate às doenças infecciosas, e em especial com as instituições de pesquisa básica e aplicada. Então, esses estudos, gente, vieram nada mais, né, nada menos do que as indústrias farmacêuticas com um propósito, né, de se adequar, né, ou facilitar, digamos assim, a fabricação de medicamentos, né, principalmente por questão da nossa saúde pública e as práticas sanitárias que previam, digamos assim, ou preveniam, digamos, algumas doenças autoinfecciosas, tá bom? Ribeiro teve uma participação importante nos primórdios do desenvolvimento industrial farmacêutico, ao incentivar e fornecer recursos para alguns dos primeiros laboratórios farmacêuticos. O Estado, obviamente, contribuiu também para a formação dos primeiros cientistas brasileiros, né, que posteriormente se tornaram responsáveis pelo desenvolvimento de planos de saúde pública, produção de soros, vacinas e medicamentos. Então, até hoje, só para vocês terem ideia, as medicações e as vacinas totalmente gratuitas vieram desses estudos, né, dessas pesquisas, desses laboratórios também
farmacêuticos que facilitaram, para ser mais preciso, né, a saúde dessas pessoas para nós brasileiros de modo geral. Tá bom, gente? E por fim, né, já hoje, no ano de 2019 e 2020, os 2 últimos anos, na verdade, atribuições ao atendente de farmácia. Ser um atendente de farmácia ou drogaria é ser mais que um vendedor de medicamento. A gente precisa entender, e a gente vai formar vocês, de fato, para vocês entenderem que o atendente de farmácia, ele não vai estar ali só para pegar a medicação e vender. Ele precisa ter o conhecimento das medicações, precisa entender e saber qual princípio ativo pode ser reagente com outro tipo de medicamento, compatível, digamos assim, né? Então, tudo isso a gente precisa passar para vocês de modo geral. O profissional precisa obter conhecimento não só do corpo humano, né? E aos medicamentos principalmente. Por isso a importância do estudo da anatomia, certo, gente? Por quê? Porque não adianta a gente dizer que está com dor de cabeça, né? E não saber qual região da dor de cabeça está localizado, obviamente, aquela dor, para você passar um determinado tipo de medicamento. Então, a importância do estudo da anatomia também. Precisa saber lidar com o público, fazer um atendimento muito eficiente, né? Auxiliar nas tarefas organizacionais, ou seja, auxiliar principalmente o farmacêutico, gerenciais e administrativos do estabelecimento, além de possuir habilidades em vendas. Mas isso é só um detalhe, tá bom? Possuir habilidades em vendas. A função, obviamente, como já foi dito mais cedo para vocês, leitura e interpretação de prescrições médicas, odontológicas e veterinárias também, certo? Dispensação e comercialização de medicamentos e cosméticos, né, que também incluem o dermocosmético. O controle e gestão de estoque, mais uma vez, o controle que vocês vão ter da entrada e saída de medicamentos diretamente da sua farmácia ou drogaria onde você esteja trabalhando. Organização e controle do armazenamento de medicamentos, cosméticos e seus correlatos também. E por fim, é isso, tá, gente? Eu espero que vocês estudem, continuem nessa vibe, nessa pegada de estar estudando, estar vendo nossos vídeos, né? De fato, a gente parou, digamos assim, né? Mas continuamos da melhor forma possível para deixar facilitado para vocês esse acesso diretamente às aulas online, a participação de vocês. Essa aula ela tem uma atividade bem simples no caderno de exercício de vocês. Se possível, vocês tiverem uma curiosidade, alguma dúvida, vocês podem mandar um WhatsApp, respondam, continuem, na verdade, respondendo o caderno de exercício, assistindo às aulas, qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem sem problema nenhum, tá? E mais uma vez, eu digo, aguardem que quando a gente retornar, a gente vai retornar com tudo, com as aulas práticas, né? E é isso, gente, tá bom? Beijão no coração de todo mundo, fiquem com Deus, qualquer coisa você pode mandar um WhatsApp para mim, que a gente está aqui para tirar as dúvidas de cada um de vocês, tá bem? Até mais, gente, tchau, tchau, boa noite, boa tarde ou bom dia para quem vai e para quem fica. E por fim, esse videozinho bem interessante também para vocês entenderem. A gente atende às 24 horas só, meia-noite, né? Então, só que hoje vai ter que ser numa encruzilhada perto, nosso modelo está composto, menino. Vem trabalhar. Não, imagina, eu que agradeço a preferência. O Papafundo agradece. Saravá, saravá. Bom dia. Eu queria que a senhora viesse para esse espaço. Nossa, a letra de compagina, né? Não dá pra entender nada. Ela pega a noite inteira, menina. Na hora de escrever a receita, sai isso aqui. Vamos lá.
Gente, esse vídeo é bem interessante porque ele mostra de fato, né, a diferença da medicação que é genérica, similar, original, enfim. Isso tudo a gente vai ver nesse módulo, tá? De modo geral, porque é de fato o conhecimento do atendente de farmácia, do medicamento, do remédio, da farmácia, da drogaria, tudo isso vocês vão ver principalmente nesse módulo, tá bom? É isso, um beijão, fiquem com Deus, qualquer coisa vocês podem mandar mensagem, sem nenhum problema, que eu estou aqui justamente para a gente tirar essas dúvidas caso tenha, tá bom, gente? Tchau, tchau.